Olá, gente, meu nome é Lucas, nós iremos continuar nossas aulas de física. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a ótica geométrica. E o que a ótica geométrica estuda? Bom, a gente vai estudar principalmente o comportamento da luz, né? E o comportamento da luz de acordo com o que nós percebemos, né? Então, bora lá. Primeiro, entender o comportamento da luz é entender primeiro o que é luz, né? E o que é luz, gente? A luz, ela é uma onda eletromagnética, tá bom? Que nós conseguimos enxergar, que sensibiliza os nossos olhos. Lembre-se que a luz é uma onda eletromagnética. A gente consegue ver todas as ondas eletromagnéticas? Não, não dá para ver, tá? A que nós conseguimos enxergar, as que sensibilizam os nossos olhos, nós chamamos de luz. Todas as ondas eletromagnéticas são ondas com força. Olhem só. Aqui eu tenho, galera, como se fosse uma régua, mostrando quais são todas as frequências e também todos os comprimentos de onda das ondas eletromagnéticas aí que nós interagimos aí no nosso dia a dia, ou que os cientistas conseguem detectar. E essas ondas eletromagnéticas, elas vão de frequências, 0 Hz, né? Sem onda nenhuma, até 10 elevado a 23 Hz. Então imagina uma onda vibrando 10 elevado a 23 vezes a cada 1 segundo. É uma coisa absurda, né? E de tudo isso aqui, de toda essa faixa de frequência, nós só enxergamos isso aqui. Ou seja, não enxergamos quase nada. E fazendo uma ampliação disso aqui, equivale a esse espacinho aqui na parte do desenho de cima. E ondas com frequências maiores da que nós conseguimos enxergar, nós chamamos de ultravioletas. Por exemplo, é aquela radiação do sol que nos queima na praia, mas a gente não enxerga. A gente tem que usar o protetor solar para isso, que chamam de UVA, UVB, né? UVA, ultravioleta A, UVB, ultravioleta B, né? As ondas com frequências menores da que nós conseguimos enxergar são chamadas de infraondas, né? No caso, infravermelho, porque está abaixo do vermelho. São, por exemplo, as ondas que saem do controle do remoto, quando você vai mudar o canal da TV. Você não enxerga. Se você olhar para o seu controle remoto assim, você não vai enxergar aquela ondinha quando você aperta o botão. Mas ela está saindo dali e está interagindo com a sua TV para mudar o canal, por exemplo. As que nós enxergamos, né, nós vemos com cor, né? A de menor frequência é a cor vermelha e a de maior frequência é a cor violeta. E compõe, né, só para você ter uma noção, compõe aí as 7 cores do arco-íris. Tá bom, pessoal? E a união dessas 7 cores é a cor branca, que é ela que vem do Sol, por exemplo. Então o Sol, ele é uma estrela na cor branca, né? Ela chega até o nosso planeta e, devido a alguns fenômenos de refração, né, e mudança ali do comprimento de onda dela, quando entra na camada atmosférica ali, né, a gente vê ele meio amarelado, né, mas na verdade a luz do Sol ela é branca, ela vem branca, né? E é branca por quê? Porque ela é a união de todas essas cores visíveis que nós enxergamos. Como a gente consegue decompor isso? Por exemplo, com prisma, né, uma gota de água, num dia pós-chuva, com o ar muito úmido, o Sol incidindo nessas gotas de água que estão suspensas no ar, e aí gera aquele arco que nós chamamos de arco-íris, que nada mais é do que o resultado da decomposição da luz branca. Tá bom? Bom, nós iremos representar a luz como setas, né, ou semi-retas, falando como um professor de matemática. E essas setinhas elas vão mostrar para onde a luz está indo. Por exemplo, eu tenho um semáforo aqui, e os raios de luz do semáforo eu representei por setinhas na cor da luz do semáforo. Então, vermelho, amarelo e verde, como vocês podem ver aí, tá bom? Eu não vou ficar mudando a cor, não. Vou colocar uma cor só, mas vocês já sabem que uma setinha vai representar a orientação do raio de luz. Bom, as fontes de luz, elas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser fontes primárias ou fontes secundárias. O que são fontes primárias? São aquelas que emitem luz própria. Por exemplo, o Sol, né? O Sol tem luz própria. Uma vela acesa tem luz própria. Uma lâmpada acesa tem luz própria. Tô zoando, não tem não. não tenho luz própria. Mas as luzes próprias, elas são classificadas como incandescentes e luminescentes, tá? As luzes incandescentes, luz de fonte de luz próprias ou primárias incandescentes, são aquelas que necessitam de um aumento de temperatura para ocorrer. Por exemplo, o Sol muito quente, né? E devido a essa alta temperatura do Sol, acaba emitindo luz, né? Devido à excitação ali dos elétrons, devido à alta energia. As velas,
as lâmpadas de filamentos, que são as lâmpadas incandescentes. As fontes de luz luminescentes são aquelas que ocorrem em baixas temperaturas, né? Elas exigem outros processos para poder ter emissão de luz, que ocorrem em baixas temperaturas. Por exemplo, as fluorescentes, as fosforescentes. Fluorescentes são aquelas lâmpadas de gás, né? Aquelas compridinhas que alguns lugares ainda tem, né? Hoje elas são invadidas, os lugares estão sendo invadidos pelo LED, que o LED consome bem menos, mas antes do LED eram as fluorescentes que reinavam no mercado. E temos também as fosforescentes, tá? As fosforescentes, elas são luzes que são emitidas depois que o material absorve a energia de uma luz e depois ele começa a emitir a energia dessa luz, mesmo sem estar recebendo. Então é um material que meio que, né, colocando entre aspas, aí ele armazena a luz, mas na verdade ele está armazenando energia. E aqui eu tenho os exemplos desses tipos de fontes de luz. Ó, aqui eu tenho uma incandescente, que é a partir do aquecimento de um filamento. Aqui eu tenho a fluorescente, que é a partir da excitação de um gás. E aqui eu tenho a incandescente, né, que é da propriedade do material de guardar a energia luminosa e emitir, mesmo sem o material estar recebendo essa energia no mesmo tempo. E quem tem isso? Bom, normalmente são ponteiros de relógio analógico, são interruptores de luz, né? Serve para você encontrar aquele interruptor mesmo sem o quarto estar com a luz acesa, por exemplo. São fontes de luz fosforescente. Fonte de luz secundária. A fonte de luz secundária é toda fonte de luz que reflete a luz. Tá? Então todo corpo que reflete a luz é chamado de fonte de luz secundária. Por exemplo, agora eu sou uma fonte de luz secundária, estou refletindo a luz aqui do ambiente. Você reflete a luz. Tudo aquilo que nós enxergamos que reflete a luz é chamado de fonte de luz secundária. Tá bom? A Lua, né? Algumas pessoas ainda consideram a Lua como uma fonte de luz primária, mas a Lua não tem luz própria. Ela só reflete a luz do Sol. Se a Lua tivesse luz própria, nunca teria eclipse lunar, né? A luz nunca ficaria escura. Tá bom? A não ser que alguém apagasse o interruptor da Lua, né? Vamos lá. Comportamento da luz sobre os corpos. Bom, os corpos, eles podem permitir a passagem de luz ou não. Existem 3 tipos de corpos que fazem isso. O primeiro é um corpo transparente, que deixa a luz passar por completo, sem mudar a orientação do feixe de luz. O feixe de luz, o comportamento dele ocorre de uma maneira quase que imutável. Os corpos translúcidos, eles deixam a luz passar, mas a luz, quando passa pelo corpo translúcido, ela sofre vários desvios, então ela deforma a imagem, como vocês podem ver aqui, ó. A pessoa, através de um corpo translúcido, não tem imagem tão bem definida. E temos o corpo opaco, que é aquele que impede totalmente a passagem de luz, como uma madeira, né? Como está no desenho, uma placa de madeira. Bom, e vamos aí finalizar um pouquinho sobre os princípios, para depois a gente entrar em espelhos. São os princípios da ótica geométrica, que mostram qual é o comportamento que a luz tem, tá bom? São 3 referências que mostram como nós devemos tratar a luz. Então, e para poder tratar a luz da maneira correta, temos que entender esses 3 princípios, né? Vamos lá. Princípio da propagação retilínea da luz. Gente, em meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta, tá? Meio homogêneo e transparente. Homogêneo, né? Todo mundo sabe o que é, na mesma Constituição, e tem que ser transparente. Princípio da independência dos raios de luz. Gente, uma luz não interfere no caminho da outra. Tá? Quando 2 raios de luz se cruzam, vai haver uma interação entre eles ali no cruzamento, né, que é a superposição de ondas. Porém, após o cruzamento, um segue o seu caminho como se o outro nem existisse, né, e nem tivesse interagido anteriormente. Então não tem problema nenhum nós cruzarmos um raio de luz com o outro, que um não interfere no caminho do outro. E o terceiro é o princípio da reversibilidade da luz, que mostra que a luz ela não tem uma direção preferencial e ela não muda o seu comportamento de acordo com a orientação que você dê para ela, né? Por exemplo, se você consegue num carro ver uma pessoa pelo retrovisor, a pessoa também, da mesma maneira, consegue te ver através do retrovisor, tá? Esse, então, é o princípio da reversibilidade da luz. Agora vamos entrar um pouquinho no que envolve espelhos, né? Os espelhos são os equipamentos feitos por nós para entender, para poder refletir a luz. O espelho serve para refletir a luz. Serve para a gente ver nossa beleza ali através do espelho de manhã, quando acorda, todo descabelado. É lindo demais, né? Uma coisa sensacional. E para entender a reflexão da luz, nós primeiro temos que entender como essa reflexão ocorre. E aqui eu tenho uma imagem que demonstra isso daí. Então olha só que interessante, galera. Olha lá. Deixa eu só voltar aqui. Isso.
Olhem só que interessante. Imagina um laser, né? Ou visualiza esse laser aqui, e esse laser ele emite um raio de luz, né, num espelho, tá? Essa parte de baixo aqui é um espelho, esse negocinho azul. O raio de luz ele vai incidir no espelho e vai refletir, correto? Mas para entender a angulação com que esse raio refletiu, eu tenho que antes entender o seguinte, que lá no ponto de incidência do raio de luz, né, que é esse pontinho aqui, ó, eu tenho que traçar uma reta, tá, gente? Eu tenho que traçar uma reta, tá? Esse pontinho aqui, ó. Eu tenho que traçar uma reta para cima, e essa reta é a reta normal, que vocês aprendem lá na matéria de mecânica em física, tá? Ela é imaginária, tá bom, gente? Ela só significa que ela faz 90 graus com o espelho, tá bom? Não importa se o espelho está inclinado ou não, se ele está na horizontal, se ele está na vertical. Lá no ponto de incidência da luz, nós traçamos uma reta, né, imaginária. Não precisa nem traçar, se você souber fazer direitinho, mas normalmente a gente desenha ela, um pontilhadinho. E essa reta se chama reta normal. E ela sempre faz 90 graus com o espelho. E aí eu vou ter uma referência para poder representar os ângulos. O ângulo do raio incidente, que é o raio que incide no espelho, com a normal, eu chamo de I circunflexo. Tá vendo aqui, ó, I chapéu? Tá vendo? Esse é o ângulo do raio incidente, I chapéu. Ó. Tá vendo? E do outro lado, o ângulo da normal com o raio refletido, eu chamo de R chapéu, R circunflexo, tá bom? R chapéu. Chama um chapéuzinho, parece um chapéuzinho, né, galera? Então, esses ângulos são iguais. Sempre, tá? Sempre. Sempre o ângulo de incidência. Que ângulo de incidência, professor? É o ângulo entre o raio de luz que incide no espelho e a normal é igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo que há entre o raio de luz e refletido e a normal, tá bom? Não importa o que você está fazendo, mas se a luz está refletindo, esses dois ângulos são iguais. Bom, outra coisa muito importante é que o espelho ele forma imagem, né? Até porque o objetivo do espelho é esse, formar a sua imagem. E é bem interessante a gente entender que a sua imagem de frente a um espelho plano, ela vai ter a mesma forma, a mesma distância que você está do espelho. Por exemplo, se você é o objeto, né? Você, ser humano, vamos lá, eu, professor Lucas, estou de frente ao espelho, né? Eu estou no lugar dessa vela aqui. Eu me chamo de objeto. Se eu, professor Lucas, tenho 1,82 m, a minha imagem lá dentro do espelho, ela vai ter 1,82 m, né? Então, olhando aqui para essa configuração, se essa vela tem 20 centímetros de altura, a imagem desta vela também vai ter 20 centímetros de altura, tá bom? Não muda, no espelho plano, tá? Se a vela que eu coloquei aqui, ou se for eu, né? Se a vela que está aqui está a uma distância, vamos supor, de 2 metros do espelho, aí sua imagem vai estar a uma distância de 2 metros do espelho para dentro do espelho, tá bom? Então, tudo de você será feito igualmente lá dentro de um espelho plano, tá? O tamanho, seu tamanho e a sua distância. Se você se aproxima do espelho, a sua imagem também se aproxima do espelho para essa distância sempre ser igual. Como eu chamo, galera, a distância do objeto, a minha distância ou a distância que a vela está do espelho? Eu chamo de P, tá bom? P. A distância que a imagem está do espelho, eu chamo de P apóstrofe, no caso, pelinha. Eu chamo de pelinha, que tem uma linhazinha aí em cima, tá vendo? Pelinha, tá bom? E sempre P igual a pelinha. Eu, quando estou de frente ao espelho, eu sou o objeto. A minha imagem, a que aparece lá, é imagem. Então, eu me chamo de objeto e a minha imagem eu chamo de imagem mesmo. Então, OI. Sempre o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem, tá? Aqui eu tenho uma outra imagem bem interessante, ó, de um objeto num formato diferenciado, né? Que está frente ao espelho. Esse objeto aqui, opa, deixa eu destacar aqui. Esse objeto aqui, galera, ó, que está de frente ao espelho. E a imagem dele é formada da mesma maneira. Qual é a única mudança que nós teremos da imagem em relação ao objeto? Ela é invertida. Ela é invertida. Por exemplo, você pode ver que quando você mexe a sua mão esquerda no espelho, você olha para a sua imagem está mexendo a mão direita, né? Por quê? Porque você está se vendo de frente, e de frente tudo inverte, tá bom? Tá? Uma coisa super interessante é que a imagem formada no espelho plano,
ela vai ser sempre uma imagem virtual. O que é uma imagem virtual? Ela só existe dentro do espelho. Ela não tem como ser projetada para fora do espelho. Por exemplo, como um data show. O data show não projeta uma imagem para fora dele, não projeta numa parede, num quadro. Então, o espelho plano, ele não consegue projetar a imagem. Ele só consegue criar a imagem dentro dele. Todas as imagens que são criadas dentro do espelho, nós chamamos de imagem virtual. Tá bom? Virtual por quê? Porque ela não é verdadeira, né? Ela não pode ser projetada. Ela não é formada pelos raios de luz que estão incidindo no espelho. É só uma imagem. Tá? E sempre que um objeto está de frente ao espelho, nós falamos que a imagem ela é direita em relação ao objeto. O que significa eu falar direita? Significa que a posição é a mesma. Se eu estou em pé, minha imagem está em pé. Se eu estou de cabeça para baixo, a minha imagem vai estar de cabeça para baixo. Tá bom? Isso se chama imagem direita. Bora lá. Bom, aqui eu estou mostrando como é que se forma a imagem da letra F no espelho. Como as distâncias elas devem ser iguais, então se eu for, por exemplo, representar a imagem da letra F, do objeto F lá dentro do espelho, o que eu faço? Eu tenho que ter uma régua, tá, gente? Ou um plano quadriculado de fundo, aqui não é o caso, então só vou fazer aqui só para vocês terem uma noção. Né? Vou representar a imagem de azul. Então eu vou lá e desenho mais ou menos aqui, né? Eu não tenho a régua aqui, né, gente? Só vou fazer uma ideia. Eu faço os pontinhos aqui separando, né? Ó, separando a letra F, ó, os pontinhos aqui distantes. Então esse ponto aqui é este pontinho aqui é este ponto, opa, né? Esse pontinho aqui é esse outro pontinho aqui vou desenhar agora, ó. Vocês estão vendo? Eu desenhei ele aqui agora. Este outro pontinho aqui eu vou desenhar ele aqui agora, ó. Estão vendo? Este outro aqui vou desenhar também. Vou tentar desenhar certinho, não sei se é possível, tá, galera? Esse outro aqui mais próximo, ó. E assim vai. E assim eu consigo fechar a letra F. Vamos tentar fechar? Bora lá? Ó. Vou fechar a letra F aqui, tá vendo? Lembrando de respeitar as distâncias, tá, galera? Lembrando de respeitar as distâncias. Não vai ficar perfeitinho, mais uma vez eu digo que eu não tô tendo uma régua aqui para medir, mas vocês conseguem perceber como criar, né, uma letra, a imagem de um objeto dentro do espelho. Sempre oposta, tá bom? É como se estivesse uma olhando para a outra. Beleza? Ó, e aqui eu tenho a imagem da letra F de uma maneira corretinha. Vamos lá? Bom, e como eu enxergo? Como é que eu represento os raios de luz que estão incidindo no espelho e estão formando a imagem lá dentro? Como é que eu faço para poder entender a geometria disso? É bem simples, galera. É bem simples mesmo. Olha lá, eu vou até apagar aqui a imagem, deixa eu voltar aqui para poder apagar a imagem, porque eu tenho que fazer isso junto com vocês, ó. Então, olha só, você tem uma vela, né? Considera que você tem uma vela, tá bom? Você tem uma velinha, só que você não está olhando para a vela, você está vendo a imagem da vela lá dentro do espelho. A imagem da vela é isso aqui, tá bom, gente? Ó, a imagem da vela está aqui, o espelho é isso aqui, e esse aqui, né, que eu vou circundar colocar em volta de vermelho, é o objeto. Como é que eu vejo? Como é que funciona o comportamento da luz, né, dos raios de luz, quando eu estou vendo um objeto dentro do espelho? É bem simples, você vai traçar um raio de luz que vai vir lá do objeto, vou colocar vindo lá do topo do objeto e vai direto ao seu olho. Ah, professor, mas lá de dentro do espelho? É só para entender, tá, gente? Não é o que acontece na realidade. Na realidade, a luz, ela não passa para dentro do espelho, então eu vou ter que voltar com esse raio de luz até o espelho aqui. Voltei. Dentro do espelho eu faço tracejado, né, porque é um raio imaginário, ele não existe. Tá vendo? Então, nesse pontinho aonde o raio de luz que eu desenhei toca no espelho, eu faço ele voltando até o objeto, ó. Tá vendo que legal? É assim que funciona a geometria, né, dos raios de luz pelo espelho. Então, o raio de luz ele sai da vela, incide no espelho e reflete no seu olho. Lembrando que lá no ponto de incidência eu traço a reta normal para conseguir fazer o ângulo funcionar direitinho, né, gente? De separação do ângulo de incidência com o ângulo de reflexão. Tá? Então é assim que eu represento os raios de luz quando eles são refletidos no espelho e você tem vendo um objeto através do espelho. Tá ok? Vamos lá. Olha só que interessante. Por exemplo, veja a figura abaixo e marque a alternativa que representa a imagem formada pelos objetos, né, no caso a letra N, o relógio, quando colocados diante de um espelho plano. Gente, eu vou dar uma dica muito legal. Quando você está com uma folha e você vê o objeto através da folha, você vira a folha no lado oposto e o jeito que você está vendo o objeto pelo lado contrário da folha é como ela fica no espelho. Então, como é que fica isso aqui invertido?
Como é que fica? Fica a letra A, letra B, letra C ou letra D? Né? É bem simples entender que fica aqui, no caso, a letra C. Vocês estão vendo que é a letra C que é a correta? Por que a letra C é correta? Porque ela é totalmente oposta ao objeto. Estão vendo? Ó, como se você estivesse virando a folha assim. Ó. Olha que legal. Ó. Vira a imagem do objeto. Esse formato de imagem aqui é o que remete à reflexão. Tá bom? Bom, campo visual. Gente, o que é campo visual? Vamos lá, deixa eu minimizar aqui porque fica mais fácil quando a gente minimiza. Campo visual é aquilo que você consegue ver através de um espelho. Como assim, professor? Tipo, você está andando de bicicleta e sua bicicleta tem retrovisor. Você não consegue ver muita coisa através do retrovisor que está atrás? Isso que você vê é o seu campo de visão. E como é que eu faço para representar o campo de visão, tá, dentro de um exercício? É bem fácil. Ó, deixa eu retirar todas essas setinhas aqui, porque eu gosto de fazer junto com vocês, para vocês poderem entender o funcionamento. Olha lá. Primeiro passo, galera. Primeiro passo. Espelho está aqui, você está aqui. Você quer saber o que você consegue ver através do espelho. Você vai se desenhar, você vai desenhar o seu olho lá dentro do espelho, tá? Deixa eu só subir aqui que tá erradinho. Na mesma distância que você está do espelho, tá? Então, olha só. Se o seu olho, por exemplo, está a uma distância de 10 centímetros do espelho, o desenho do seu olho também tem que estar a mesma distância de 10 centímetros do espelho. Tá vendo? Essa distância aí, ok? Bora lá. E o que eu faço agora? Eu passo dois raios de luz partindo do olho que eu desenhei lá dentro do espelho. Ó. Professor, como é que eu sei que essa parte é a parte de trás do espelho? Porque ela tem esses tracinhos aqui, ó. Esses tracinhos representam a parte de dentro do espelho, a parte de trás. É como se você olhasse na parte de trás do espelho, a parte que não reflete. A parte que reflete é esta, que não reflete é esta. Bom, a que reflete é a parte de cima aqui, ó. Parte de cima aqui. Bom, eu traço um raio de luz passando numa borda do espelho e o outro passando na outra borda do espelho. Olha que legal. O campo de visão equivale a toda esta região que eu vou marcar aqui para vocês. É o que eu consigo ver através do espelho. Opa, ultrapassei limites aqui. Toda esta região aqui é o que eu consigo ver através do espelho. Tá bom, galera? Toda essa região aqui, tudo aqui que eu estou marcando de amarelo, tá vendo? É o que eu consigo ver através do espelho. E isso eu chamo de campo de visão. Tá bom? A gente vai praticar. Bora lá. Olha só que interessante isso daqui, ó. Qual dos pontos abaixo o observador consegue enxergar através do espelho? O que eu faço? Lembra aí. Eu pego o meu objeto, eu pego o meu olhinho, né? Não vai tirar o olho não, hein? Eu pego o meu olho, lanço lá para dentro do espelho, beleza? Lanço lá para dentro do espelho na mesma distância. Professor, como é que eu faço para saber a distância? Meu querido, você vai ter uma régua. Ou você vai ter um plano quadriculado de fundo que vai te ensinar, que vai te demonstrar aonde você deve colocar isso, tá? Deixa eu virar o olho aqui. Virei. Tá aí, ó, mesma distância, né? Basicamente a mesma distância. Tem como botar uma régua aqui para poder medir, mas deixa quieto. Bora lá. E aí você vai agora, né? Deixa eu pegar aqui o raio de luz. Você vai agora desenhar um raio de luz saindo do olho, passando por um dos lados do espelho, ó. E outro raio de luz passando pelo outro lado do espelho. Deixa eu só subir isso aqui. Passando pelo outro lado do espelho. Tá vendo? O que eu estou conseguindo enxergar? O que está entre esses dois raios de luz? Né? O ponto C, galera, o ponto C eu vou tirar ele, que eu só não estou vendo ele por completo. Mas o que eu consigo ver através do espelho, olhando para o espelho nessa posição aqui? Ó, eu consigo ver os pontos A e B. Tá? Então, os pontos que eu enxergo através do espelho são os pontos A e B. Tá bom? Ó, tá vendo que legal? Os pontos A e B são os que eu consigo enxergar através do espelho. Bom, vamos ver agora a translação do espelho. Gente, o que significa transladar? Significa sair do lugar, tá bom? Mover, né? Então, quando você está caminhando, por exemplo, você está transladando, mas ninguém fala transladar, a pessoa fala caminhar, se mover, né? Mas fisicamente nós chamamos esse conceito de translação. E transladar um espelho é tirar ele do lugar, movê-lo. Então vamos entender aqui o exemplo, como é que funciona? Olha lá. Eu tenho aqui, pessoal, deixa eu só apagar o desenho de baixo para vocês não se confundirem. Eu tenho aqui um objeto, né?
E eu tenho o espelho e eu tenho a imagem do objeto, correto? O objeto ele está a 4 quadradinhos de distância do espelho. E a imagem, óbvio, também vai estar a 4 quadradinhos de distância do espelho. Então a distância da imagem até o espelho eu vou chamar de D, tá bom? Distância D. Mas se eu pegar o espelho e deixar o objeto paradinho, olha para a imagem de baixo agora, deixar o objeto paradinho e trazer o espelho para a direita, como eu fiz aqui agora, ó, deixa eu mostrar. Trazer o espelho para a direita, como eu fiz aqui agora. Eu movi o espelho 4 quadradinhos, né, de distância. Então agora o objeto está a quantos quadradinhos de distância? Ó, só contar, ó. O objeto vai estar a quantos quadradinhos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos de distância. Antes era 4. Vocês viram então que eu movi 4. O que vai acontecer com a imagem? A imagem também vai mover 4. Então, ó, antes eram 4, como se move mais 4, ela vai ficar uma distância dobrada. Tá? Então, sempre que eu desloco o espelho, a distância do objeto ao espelho vai equivaler ao deslocamento e a distância da imagem ao espelho vai valer também ao mesmo deslocamento. Então, a distância do objeto à imagem ela vai aumentar o dobro do deslocamento. Então, vamos supor, se eu sou o objeto, estou a 1 metro do espelho, a minha imagem também está a 1 metro do espelho e eu estou a 2 metros da minha imagem, correto? Se eu afasto o espelho 1 metro de mim, eu vou estar agora a 2 metros do espelho, a minha imagem a 2 metros do espelho e eu vou estar a 4 metros da minha imagem. Então, eu dobrei. Então, eu afastei 1 metro, mas a minha distância em relação à minha imagem dobra. Bom, gente? Isso é translação de espelhos. Tá escrito aqui, galera. Ó, ao deslocar o espelho de uma distância D, podemos verificar a imagem se afastar uma distância do espelho 2D. Tá bom? E rotação de espelho. Rotacionar o espelho, galera, é girar literalmente. É só girar, gente. Não é transladar, é só girar. Tá? É muito importante a gente entender quando a gente translada o espelho por causa do ângulo, né? E transladar um espelho, por exemplo, eu tenho uma situação antes aqui, ó. Rotacionar o espelho, eu tenho uma situação antes aqui, tá? E tem uma situação depois. O que eu fiz? Eu rodei o espelho, simplesmente inclinei ele, vocês estão vendo? Então, quando eu inclino o meu espelho, o raio refletido, ele vai ser o dobro da variação de ângulo do espelho. Tá? Por exemplo, se eu rotacionar o espelho 30 graus, o raio vai incidir, vai ser refletido com ângulo de 60 graus. Sempre o dobro. Tá bom? E por último, a associação de espelhos planos. O que significa associar espelhos planos? Significa você juntar 2 espelhos com ângulo entre eles, tá? E simplesmente o fato de você fazer isso, você vai conseguir formar várias imagens de um único objeto dentro do espelho, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um objeto, que eu vou demarcar o objeto aqui para vocês. Olha o objeto, ó, o objeto F. E eu tenho quantas imagens desse objeto F, devido a esses 2 espelhos planos aqui? Eu tenho 3 imagens, né? E essas imagens, elas são formadas por causa desse ângulo que há entre os espelhos. Tá bom? Se eu aumentar o ângulo ou diminuir o ângulo, muda também a quantidade de imagens formadas. Tá, e como é que funciona, então? Vai ser 360 dividido por alfa. O que é alfa, galera? Alfa é o ângulo, tá bom? É o ângulo formado entre os espelhos. Então vamos entender um pouquinho aqui. Olha só, qual é o ângulo entre esses 2 espelhos? 90 graus, né? Então se eu fizer, ó, deixa eu só escrever aqui, ó, a quantidade de imagens formadas, I, vai ser 1 menos 360 dividido pelo ângulo que há entre os espelhos. No caso aqui, a quantidade de imagens formadas, I, né, vai ser 1 menos. O que significa? Qual que é o ângulo ali, galera? O ângulo ali entre os 2 espelhos da minha imagem é de 90 graus, não é? Então, 360 dividido por 90. I vai dar, ó, a quantidade de imagens formadas vai ser 1 menos 360 dividido por 90 vai dar 4. Né? 1 menos 4 vai dar menos 3. O sinal não importa, tá bom, gente? O sinal não importa, o que importa é o número. Menos 3 é o número de imagens formadas. Você pode usar essa equação
nessa configuração que eu coloquei aqui. E se você estiver muito preocupado com o sinal, você pode usar ela na configuração que eu estou escrevendo aqui ao lado. Ó. É igual a 360 dividido pelo ângulo menos 1, tá? Aí o resultado vai dar positivo, tá? Porque o sinal mesmo não importa, porque eu só estou contando a quantidade de imagens que nós teremos, tá bom? Quando eu aumentar o ângulo, a quantidade de imagens vai diminuir, tá bom, gente? Se eu diminuir o ângulo, a quantidade de imagens ela vai aumentar, tá bom? Então 360 dividido por A menos 1. E assim a gente encerra a nossa aulinha, tá bom?